Polícia era agente de polícia, escrivão de polícia, era policial militar, né? Essa função pericial do Estado era muito escondida. Em 1977, eu prestei concurso para duas opções, né? Como escriturário da Caixa Federal e como perito criminal. Eu nem sabia o que era isso. Não é nem perito criminal, perito criminalístico, né? Foi mesmo depois de ter passado no concurso que eu descobri melhor como era a função de perito criminalístico. Na década de 60, que é a década em que se criou, né, que se fundou a Polícia Técnica de Goiás, e na década de 60 e 70, era uma função absolutamente desconhecida. Polícia era agente de polícia, escrivão de polícia, era policial militar, né? Essa função pericial do Estado era muito escondida. Então a gente se investiu numa carreira que estava simplesmente se consolidando a partir de uma obrigação processual penal e que era de muito pouca visibilidade. Essa que é a história, né? O que me atraiu para o concurso foi exatamente a vontade de me ingressar no mercado de trabalho. Um concurso te dá estabilidade, né? Um concurso que te garante um cargo efetivo, portanto estável, né? Isso é uma segurança que até hoje é desejada, né? Então essa foi uma oportunidade que eu vi. E passando nos dois concursos, eu optei pela carreira de perito criminal, que eu exerci até me aposentar, e hoje, em função desse acúmulo, eu exerço também a carreira de perito judicial, agora numa outra dimensão, né, na dimensão do Poder Judiciário, né. Então, assim, eu faço parte de uma geração que deu início à consolidação e institucionalização do que hoje nós conhecemos como Polícia Técnico-Científica do Estado de Goiás. Eu entendo que existem 5 pontos fundamentais que podem resumir como evoluiu a Polícia Técnico-Científica de Goiás e também como foi valorizado o quadro de carreira de perito criminal e de médico legista aqui no Estado de Goiás. A primeira delas eu atribuo a fundação da própria Associação dos Peritos Criminais, a Associação dos Peritos Criminalísticos e Médicos Legistas do Estado de Goiás, né? Nós tínhamos 4 anos como peritos criminais e passávamos por um momento histórico, uma conjuntura de transição democrática. A gente saía de um regime de exceção ditatorial, né, da época que teve em vigência o golpe militar de 64, e a sociedade já evoluía para uma transição, para a retomada do Estado Democrático de Direito. Era muito importante que a gente também debatesse a organização das pessoas que exerciam a função pericial do Estado, né? Para isso a gente tinha a opção de criar uma entidade representativa dos interesses. Era um passo sindical. Em 1981, então, nós fundamos a Associação dos Peritos Criminalísticos de Goiás. Essa associação ela foi fundada a partir do estatuto que foi emprestado pela nossa co-irmã, lá do Rio Grande do Sul, a ACRIGS, Associação de Criminalística do Rio Grande do Sul. Foi esta associação que, por meio do seu presidente, professor Carlos Guido, já falecido, que nos encaminhou uma cópia do estatuto para que a gente tivesse uma ideia de como estruturar um estatuto para propor, convocar uma Assembleia dos Peritos e Médicos Legistas de Goiás e propor a fundação da Associação dos Peritos Criminalistas de Goiás em 11 de agosto de 1981. Não foi algo muito pacífico. Nós tivemos interesses contrariados. Era muito forte a entidade dos delegados de polícia, que nos enxergavam com uma certa preocupação. Quem são essas pessoas, essas figuras novas que entraram, né, para o quadro de peritos, que estão querendo sindicalização, que estão querendo organização, né?
de pautas, de reivindicações, que essas pessoas, tanto que no ato de fundação da nossa associação, nós tivemos até dificuldade em ter acesso ao auditório da então Secretaria de Segurança Pública, que era onde funcionava a Polícia Civil e o Departamento de Técnica Policial, né? Ao buscar as chaves do auditório, nós fomos, assim, motivos de gracinhas no corredor. Ah, vocês vão afundar os peritos? Como é que é isso e tal? E fundamos a nossa associação. Estava ali, 30 cabeças, homens e mulheres, peritos criminais e legistas, fundando a sua associação. Esse foi o primeiro marco. Por quê? Porque a gente teve a oportunidade de, mobilizados numa entidade, criar pautas de reivindicação, buscar melhorias para o exercício da profissão e também buscar a valorização de quem exercia a função pericial do Estado. O segundo ponto que fortaleceu essa luta foi a criação do jornal O Perito. Por que ele foi criado? Era um jornal tabloide, 4 páginas, preto e branco, né? Que depois evoluiu para um formato ofício, de 8 páginas, coloridos, já, né? Que visava iniciar uma interlocução com a sociedade. Então, criada a associação e seu órgão de divulgação, a gente tinha a oportunidade de dialogar com as universidades, em especial as faculdades de Direito, da então Universidade Católica de Goiás, hoje PUC, da Faculdade de Direito da UFG, da Faculdade de Direito de Anápolis, da Faculdade de Direito de Anicuns, da Faculdade Anhanguera de Ciências Humanas. É uma forma de fazer uma interlocução com magistrados, juízes, desembargadores, com advogados por meio da OAB, com membros do Ministério Público, né, mesmo antes, não é, da nova Constituição Federal, né, de 88, mas ainda então, aquele Ministério Público, nós buscamos interagir diretamente com seus membros, ou seja, nós nos propusemos a alargar, né, a conversa, o diálogo das necessidades periciais do ponto de vista funcional, profissional e também do ponto de vista institucional, em relação aos demais organismos que dialogavam com a função pericial do Estado. Eu via nisso, como um fator importante, estratégico, a necessidade de criar um órgão de divulgação, que era o jornal O Perito. Aliás, precursor de todas as entidades de peritos criminais da época. Primeira associação de peritos do Brasil que teve um órgão de divulgação. Então isso foi muito forte, foi muito importante para a gente abrir o diálogo com a sociedade. Nessa ocasião, eu já fazia o curso de comunicação social e jornalismo. Então talvez por isso também tenha tido uma interferência. Mas a associação não foi feita só por mim. Ela foi feita por um grupo de pessoas que entenderam a necessidade. Homens e mulheres, peritos e legistas, que entenderam a necessidade de se organizar. Foi criada, então, uma comissão para estudar os estatutos, né? Eu, o perito Jonas Modesto da Cruz, o perito Valdo de Abreu Pena, o perito Paulo César de Menezes Povo, o perito Jerônimo Lino, o perito Pascoal Vieira de Mello. Foram 5 pessoas que foram indicadas para estudar a formatação, a estruturação do estatuto, enfim, para mobilizar. E aí fundamos oficialmente a Associação de Peritos Criminalistas do Estado de Goiás. O segundo momento, então, foi o jornal Perito, considero fundamental. E a partir dessa estratégica articulação de falar com a sociedade sobre o que nós somos, que nós éramos o que nós somos, e por que era importante valorizar a carreira de perito criminal, vou colocar perito oficial, porque envolvia legistas e também os peritos criminais, e à época também os datiloscopistas integravam também o Departamento de Técnica Policial. Nós criamos as famosas semanas anuais de criminalística. Nada mais é do que eventos semanais que nós desenvolvemos em todas as faculdades de Direito para discutir com estudantes de Direito, que seriam o quê? Os futuros advogados, procuradores, promotores, juízes, delegados de polícia. Então nós trabalhamos estrategicamente num diálogo com esses futuros operadores do direito, porque aí eles já se profissionalizariam entendendo a importância da função pericial do Estado.
e criava, né, um vínculo natural, automático, né, com aqueles que de fato exerciam como carreira, né, a função pericial de Estado. Então, os futuros delegados, futuros juízes, promotores, procuradores, né, quando passaram os seus concursos, já conheciam, né? Muitos deles até hoje atuando, alguns já aposentados, principalmente no Ministério Público, até hoje guardam aí essa memória com a importância desse nosso contato, né? É fundamental esse ponto. Nós trouxemos aqui, inclusive, o perito criminal que fez a perícia da morte de Getúlio Vargas, professor Antônio Carlos Villanova, de Brasília, né? do então Instituto Nacional de Criminalística, né? Mais de 200, 300 pessoas participavam semanalmente. A Faculdade de Direito suspendia as aulas. Enchia, não tinha lugar mais. Então isso foi um baque, saiu nos jornais. Então isso foi criando, né, um caldo cultural de respeito, de dignidade a quem exercia a função pericial do Estado. Ao mesmo tempo, de olho na conjuntura política do país, né? Que a gente não podia se distanciar dela, porque muita coisa estava acontecendo no ambiente também da perícia nacional.